Olá, estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos ler o capítulo número 34, com o título Os Recém-Chegados do Umbral. E vamos então dar início aos nossos estudos. Eu estou aqui com o grupo do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha e vamos iniciar com a nossa oração. Por isso, vou pedir a todos que possam achar uma posição confortável, ir fechando os olhos. Ir respirando fundo. E vamos juntos elevar os nossos pensamentos. Elevar os nossos corações ao divino amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos. A fim de dilatar o campo do conhecimento, a fim de aprendermos a sublimar os nossos sentimentos, a fim de estimularmos a empatia uns para com os outros, de estimularmos a boa convivência, a fraternidade, o bem receber o nosso próximo, o bem acolher nos momentos de necessidade. Assim, fazendo-nos solidários uns para com os outros. Irmãos que somos todos nós, vamos treinar mais esses sentimentos sublimes no nosso dia a dia, fazendo ressaltar a união, a fraternidade que dilata o campo do amor entre todos nós. Aqui agradecemos a companhia dos nossos mentores espirituais, dos mentores da casa, dos mentores do estudo, pedindo-lhes inspiração, pedindo-lhes que nos guiem na compreensão da mensagem que este capítulo nos traz. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Capítulo 34. Os recém-chegados do umbral. Destacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação,
Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demónios que lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era particular, interroguei: Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente, como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro turvilho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada. De um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso, perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na Terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarnamento geral, outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questão de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia-me de morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas vinais, porque recebendo a absolução do confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não, escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria ao contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre que lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir as minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entre os do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Penso então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas. Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra, e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando Padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo, vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demónios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei de estranha sensação de espanto.
A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou. É possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. E responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhes advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha sem coragem de as responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos nossos irmãos perturbados. Mas a senhora é de que opinião que eu estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando as suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, tortura pelos demónios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comento o mal, já sei de tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Bem, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês hoje para o capítulo de número 34. E que capítulo, não é? Nós vimos aí mais novidades. Finalmente, os samaritanos chegaram trazendo pessoas resgatadas do umbral. E o André teve aí contato com uma senhora, que é uma história bem interessante. Então, iniciando as nossas observações e reflexões no capítulo dessa noite. Vamos lá, então, deixa eu pôr vocês aqui no cantinho para que eu possa ver vocês. Os recém-chegados do umbral. Ela comentou uma coisa muito interessante, ela disse que o André disse que quando ela saiu assim da carruagem, ela se benzia. Vocês sabem o que isso quer dizer? Quando uma pessoa se benze? Eu não sei se em Portugal tem esse dizer, de se benzer, usa-se também. E em Portugal tem benzedeiras? Tem. Lá no Brasil é muito comum, principalmente derivado, não é, dos ensinamentos vindos dos escravos, ter uma pessoa que nós chamamos de curandeira, em que as crianças eram normalmente são levadas para que ela possa, com rituais de prece e oração muito similar, que nós podemos chamar de um passe, utilizando ervas, não é? E ela vai limpando, energizando a pessoa, criando ali uma barreira protetora entre aquela pessoa e malefícios. É a curandeira. Aí por isso que as pessoas usam, as pessoas estão se benzendo, fazendo o sinal da cruz, ou né? Se preparar. Minha avó fazia muito isso. A gente pedia ela benção e ela passava assim o dedinho na nossa testa com o sinal da cruz para abençoar a gente. Assim, aqui em Portugal, pronto, na igreja, as pessoas benzam-se quando entram na igreja, e no interior também é muito comum, algumas festas e algumas procissões, o padre vai de casa em casa e benze a casa e muitas vezes com o incenso, a água benta, a aspergir a casa e os objetos e as pessoas. Tudo. É o passe, né? Opa. Muito bem. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre essas informações que ela nos passou. Nós vamos aqui falar só rapidamente, abranger sobre a escravidão no Brasil.
estabelecida por volta de 1530 e implantada por colonizadores. Os portugueses começaram a implantar de maneira efetiva essas medidas na colonização das Américas, da América, vou lá dizer, porque foi só no sul. E o processo de escravização começou para atender essas demandas portuguesas por mão de obra, para trabalhar na lavoura e, posteriormente, na mineração. Aqueles que não sabem, o estado de onde eu venho é Minas Gerais, porque havia muitas minas naquelas terras, por isso é que ficou intitulado Minas Gerais. Primeiro houve a escravização dos indígenas, né, e os conflitos entre os colonos e os jesuítas, que eram muito frequentes, e era comum que bandeirantes atacassem essas missões jesuítas para sequestrar os índios que eram lá instalados e revendê-los como escravos. Mas a pressão jesuíta acabou acabando com isso e acabou, por volta de 1570, sendo proibido a escravização dos índios. Eles também eram muito frágeis e apanhavam muitas doenças, né, como a varíola, a gripe, sarampo, qualquer doença era o suficiente para matar um indígena. Então, não era muito, economicamente falando, viável para os colonizadores. Então, eles começaram a trazer aqui os africanos para as terras de Santa Cruz, no Brasil, e os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550, 50 anos depois da descoberta aí dessas terras, e foram trazidos por meio de tráficos negreiros. O negócio foi fez muitas fortunas por muitos séculos, né, 3 séculos, e foi um negócio altamente lucrativo. O fim da escravidão se deu início em maio de 1888. E aí nós vimos que a irmã, essa senhora que estava falando com o André, ela diz que ela estava ainda naquele ambiente em que era normal ter escravo, era muito comum ter um escravo. E ela diz que ela tinha voltado, né, para padre espiritual em maio de 1888, logo quando os escravos, então, receberam aí a abolição da escravidão por meio da mão da nossa princesa Isabel. É muito de se pensar sobre a questão, porque foram apenas 134 anos atrás. Então, é muito recente, não é? O Brasil, ele é um país muito novinho, comparado com países da Europa e outros países. 500 anos não é nada, não é? Então, 134 anos atrás, quando houve, né, a abolição, ainda está muito, muito recente. Na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito de Humberto Campos, eu não pude trazer todo o capítulo, né? Um livro muito interessante para aqueles que não conhecem a obra, e eu trouxe para vocês do capítulo número 6, está na página 26 do livro, uma pequena parte, que é uma conversa que Ismael tem com Jesus. E Jesus diz: Ismael, serena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabe que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes e assim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta das suas próprias obras. Este contexto era quando Ismael, muito afoito, dizia a Jesus: você não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Os nossos irmãos portugueses ou europeus trazendo escravos por todos os lados, escravizando o povo. Não é numa terra que nos foi prometida para tantas grandes obras, e Jesus pede a ele para acalmar o coração dele. Então, é muito importante que nós
o que nós fazemos, não é? É sempre ouvir e aprendemos com o mestre. Para além deste conteúdo, que é muito importante e rico, eu também trouxe para que nós pudéssemos refletir sobre o que Allan Kardec tem para nos ensinar do Livro dos Espíritos. Alguém gostaria de ler? E aí, se alguém tiver aí com uma boa Posso tela. ler? Pode? Então vá lá. Então, temos do Livro dos Espíritos, a questão número 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Obrigada, Amanda. Nós vamos continuar, só um minuto. Degrada física e moralmente. Kardec também nos oferece é muito rica as informações que nós temos no Livro dos Espíritos com relação às leis morais. Então, para quem se interessar e estiver nos assistindo, eu sugiro que vocês, se puderem, com início na questão 614, nós começamos as leis morais. E para completar essa questão e resposta, nós vamos então passar para a segunda pergunta, que é a 830. Temos então a questão número 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas, aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzindo nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Então, aí está, não é, a explicação, com base no que nós vimos, o que foi a escravidão no Brasil, e aí está a explicação de Kardec com relação do Espírito de Verdade, com relação do o que acontece, né? Como é que pode ser responsabilizado alguém que escraviza um próprio irmão. E vocês que podem até se pensar, mas espera aí, Jaque, acabou em 1888, nós estamos em 2022. Eu falei que são só 134 anos, que não é nada se nós formos pensar na infinidade das nossas vidas eternas, mas também continua existindo escravização, não é? A escravidão continua existindo, a escravidão moderna é muito comentada hoje. E com base com o ensino, esse ensino que nós vimos, sobre o que nós aprendemos aqui, eu vou passar, se vocês não tiverem nenhuma questão, eu vou passar para os principais preceitos da doutrina espírita, porque nós aprendemos tanto, não é? A mudar, a aprimorar a nós mesmos enquanto espíritas. Então, a doutrina espírita, ela traz 5 preceitos. A existência de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único e onipotente, soberanamente justo e bom,
criou o universo que abrange todos os seres animados e inaminados, materiais e imateriais. Não existe injustiça nos olhos de Deus. Não há nada que passe despercebido aos olhos do nosso Criador. A imortalidade da alma nos mostra que somos espíritos imortais, nascidos simples e ignorantes, com a aptidão para o bem, para o mal, com destinação à perfeição e à felicidade. O que nós éramos ontem, já não seremos hoje. E o que nós somos hoje, não seremos amanhã. Quantos de nós aqui hoje no grupo que já foi senhores de escravos? E não é o mais. Hoje, nós estamos aqui discutindo como que não deve existir a escravidão, certo? Porque Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade de revermos nossas faltas. Pluralidade das existências, não é? Há no homem 3 coisas, o corpo, o espírito, o perispírito. Nós vimos isso, e quem não tiver visto o nosso estudo, está lá no capítulo 9. A pluralidade das existências mostra-nos que a alma progride, se depura, submetendo-se à prova de uma nova existência. É o que chamamos de reencarnação. Né? Todos nós temos muitas existências e o objetivo da reencarnação é o quê? É a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade é sempre em frente, não é? Nunca para. Então, a reencarnação, ela, portanto, permite ao espírito viver várias existências no mundo, crescendo, tornando-se um ser humano melhor, né? Não só intelectualmente, mas moralmente. Por isso é que nós, então, citamos aí, então, as leis morais. Nós temos a pluralidade dos mundos habitados, não é? Que afirma que a encarnação e a reencarnação dos espíritos pode se dar na Terra e em outros mundos, não é? E eu trouxe até pus aqui uma nota que é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ensina-vos sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? A casa de meu Pai. O universo, ele está todo habitado. Não é só aqui na Terra. E a comunicabilidade com os espíritos, né? Através do nosso pensamento, da nossa sintonia, sendo o pensamento laço que nos liga aos espíritos. Portanto, dependendo das nossas emanações mentais e das nossas ações, atrairemos para perto de nós as companhias espirituais positivas ou negativas. E a comunicação dos espíritos com os homens podem ser ocultas, sem que nós mesmos possamos perceber, através da intuição, da inspiração, que é ostensiva, quando bem caracterizadas, e podendo ainda manifestar-se espontaneamente ou mediante evocação. Aí estão os principais preceitos do Espiritismo, tá bem? Algum comentário? Não. Então, vamos lá continuar. Narcisa diz: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Ou seja, uma coisa que eu tenho que aprender muito. Vale a pena, às vezes, falar algumas coisas, ou ficar... Porque o André, a gente já sabe que o André é super curioso. Ele precisava estar ali perguntando e conversando com aquela senhora sobre aquele sofrimento dela? Não era a hora, né? Então, nós vamos, então... Vocês acham que... Eu espero que vocês concordem que não era o momento, não era a hora. Eu trouxe aqui um trabalhinho que nós vamos fazer em grupo, e nós vamos pausar o nosso vídeo e nós voltaremos em alguns minutos com os grupos, tá bem? Então, vamos lá. Quem gostaria de iniciar, então, aí as reflexões? Vamos lá, os últimos serão os primeiros. Os primeiros não serão os últimos, vai lá.
Depois lembrem-se, quando estiverem lá no plano espiritual e me virem assim a passar à frente de todos. Bem, como eu estava aqui a dizer, este não é um tema, parece simples, mas não é um tema tão fácil de tratar quanto isso, quando nós pensamos qual é que é a atitude mais assertiva a tomar, porque para nós existe a vontade de ajudar de um lado e existe do outro lado a necessidade de ser ajudado. E isto são duas forças que têm que encontrar um caminho do meio, porque quem necessita de ser ajudado tem que realmente querer ser ajudado, mas quem quer ajudar não pode ir com curiosidade, não pode ir com verdades frias e brutas, e tem que haver ali uma compreensão até que ponto é que a pessoa consegue ouvir aquilo que tem para ouvir. E posto isto, a atitude mais assertiva para este caso em isolado seria aquele que a irmã Narcisa, salvo erro, tomou no final, que foi dizer-lhe, identificar que ainda não era o momento para falar e dizer, olha, neste momento é o momento de descansar, vieste de uma longa jornada, estás cansada, nós compreendemos disso, então vai descansar. Porque tudo o resto, aquilo que foi a curiosidade do André, ainda que ele no íntimo tenha tido o único propósito em ajudar, gerou um clima de queixume que não é de todo salutar para um doente que se encontra em recuperação. E então é isto que nós falamos. Não sei, Mónica, se falamos mais alguma coisa que me esteja a escapar. Não, é isso. Basicamente é isso, sim. Muito bem. E o próximo grupo? Somos nós, não é? Bem, nós vimos pronto, que a nossa atitude é um bocado também, às vezes, como a do André, não é? Queremos ajudar e dizer como é tão bom para nós, que queremos que o outro também perceba que é bom e então queremos que ele veja e sinta e perceba as coisas como nós percebemos, mas a atitude mais assertiva seria realmente primeiro ouvir, escutar, silenciar e deixar o outro, então, para ver como é que ele vê, como é que ele se apercebe, porque às vezes conversando calmamente, ir experimentando assim há algumas situações, não é? Fazer umas perguntas, é que nós conseguimos perceber se o outro acredita, se não acredita, se como é que ele vê a vida, por exemplo, a vida além da morte, não é? Como é que ele vê-se, pronto, até que ponto é que a fé daquela pessoa é igual ou parecida ou não com a minha, não é? Para eu poder ajudar, tenho que perceber qual é a espiritualidade da pessoa, e isso só ouvindo, tentando também ir à procura da minha intuição, pedindo ajuda ao meu mentor ou aos mentores que estarão no momento para nos amparar, para ver como poderemos ajudar, mas a melhor maneira para já é silenciar e deixar falar. Eu queria acrescentar também, porque aqui uma questão de nós vemos André já a tentar dizer não, mas todos somos filhos de Deus, não é por serem
negros africanos que têm que ser escravos, nós somos todos iguais. E aí depois vemos logo a reação. Não, mas não é nada disso, isso não é assim, por amor de Deus, não é nada assim. Então nós temos que perceber também que naquele momento não adiantava de nada eu estar a ter essa conversa com aquele ser, com aquele espírito, quando para ela aquilo ainda era aceitável, a escravidão era aceitável, era aceito pela igreja, ela, como dizia, pronto, ia-se confessar, o padre dizia que estava tudo bem, que era tudo certo, portanto, na visão dela, no tempo dela, estava correto fazer isso, não é? Então, naquele momento, ah, ah, o que o André estava a tentar dizer não ia tocar ainda ao coração dela. Tinha que haver um outro momento, uma outra oportunidade para tratar dessa questão. O momento agora era de acolher, receber e ir apaziguar, não é? Todas as máculas do tempo, que ela passou no umbral, não é? Após a experiência carnal, mas depois também vamos vendo essa evolução no André ao longo dos livros que ele nos traz, não é? Muitas situações que ele não compreendia o porquê de determinado espírito de estar a agir de determinada forma, de estar a pensar, a dizer certas coisas, não é? Vem sempre um orientador alargar a visão dele para que ele possa perceber o porquê daquela situação, para depois poder auxiliar melhor. Também acho que agora sou eu, né? É assim, é de grande até pouco, é de enorme valia essa situação que nos coloca, essa questão formulada aí pela Jaque. Porque nós estamos atentando aos diálogos do plano espiritual, em que temos condições de auxiliar aqueles que nos procuram espiritualmente, nos trabalhos de evangelização da nossa casa, e a maior parte das vezes esquecemos daqueles nossos irmãos que nos procuram carnalmente, casualmente ou porque tenham sido enviados. Então, fomentar, devemos ouvir, que é o que nos pede o Evangelho segundo o Espiritismo. Fenelon nos pede que ouçamos, que ouvir é uma caridade. É uma das bases da caridade, é ouvir e saber ouvir. E, entretanto, se alimentarmos a situação para que aquele nosso irmão possa continuar dissertando sobre as suas dores, nós estaremos incentivando a repetitividade da situação em que ele se encontra, né? Cada um de nós tem um preceito religioso, há várias facções religiosas no mundo inteiro. Então, veja bem, numa situação de acolhimento de um que professa o protestantismo, o catolicismo, os evangélicos, cada um tem uma visão do futuro espiritual, ou cada um tem uma visão daquilo que é certo para você. Aqui está a verdade na Bíblia, realmente está a verdade na Bíblia. Mas como ver essa verdade? Cada um tem o nosso ponto de vista, já nos diz André numa lição, não é? Ponto de vista, que chama a lição dele. Então, o que é que acontece? Caberia a nós doutrinar um evangélico a dizer que Satanás não existe, que as obras e que os efeitos que estamos tendo em nossa vida são consequências só dos nossos atos? Ele não acreditaria. Por quê? Mesmo que estejamos falando a verdade, ele foi criado naquela situação, assim como aquela senhora foi criado nos preceitos da religiosidade do catolicismo. Pequei, padre, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e põe 200 contos lá na caixinha da igreja, e você está salvo, não é? Então, é igual o outro, vamos rezar, vamos beber água benta e vamos dar o dízimo.
Então, a gente vai treinando disso, né? E quando chegamos na realidade espiritual, que somos acolhidos tanto na realidade espiritual como na material. Aparece alguém, algum amigo aflito, querendo desabafar, e nós vamos querer saber o fundo da dor daquele nosso amigo. Então, nós não estamos sendo discretos com a dor alheia, não estamos sendo compassivos, né? E não estamos sendo caridosos, não é? Porque Kardec pergunta a espiritualidade que orientou os princípios básicos do Espiritismo. Como Jesus vê a caridade, né? E o Espírito da Verdade responde: indulgências para com as faltas alheias. Indulgência é saber ouvir sem criticar. É perdoar mesmo que você não esteja na situação de verdugo. É saber ouvir, é saber entender. É deixar com que, quando você acha que aquela pessoa já vai entrar na repetitividade da sua dor, para que ela se torne maior, você corte a onda mental dela. E nós temos aprendido isso no nosso estudo da mediunidade, né? Aquela onda mental negativa e aquela onda mental positiva, em qual delas queremos estar? Se queremos consolar, primeiro precisamos saber entender. E entender é praticar o evangelho junto aos sofredores. Realmente, realmente. Mais alguma questão? Muito, muito bons os pontos de vista. Eu acho que é de uma riqueza enorme nós podermos, em grupo, assimilar ideias com relação a esse tópico, porque isso muda até a nossa própria posição diante de situações parecidas, não é? No trabalho, na escola, no grupo de amigos, nós acabamos por nos monitorar e mudar aí um pouquinho, porque nós estamos sempre em busca dessa reforma íntima, e nós vimos que é íntimo, é nosso, não é? É diário, é um compromisso que nós temos com nós mesmos. E é muito bom nós podermos ver essa questão e falar, o que eu faria se fosse eu? Será que eu conseguiria dizer, oh, não preocupa, não, agora não, a gente fala depois, vai descansar. Ou eu ia bater numa pequena discussão. Não, tá errado, irmã, não é assim que faz, não. Nós somos irmãos, e ela tinha acabado de desencarnar, porque nós vimos, não tinha acabado, ela desencarnou na época da abolição, que foi em maio de 1888. Então, para ela era tudo muito real, e continua sendo, não é? Infelizmente, existe aí uma luta muito grande para mudar essa mentalidade do povo brasileiro com relação à raça, as diferenças raciais dentro do país, não é? Nós temos que orar para que nós possamos, então, evoluir igualmente aí. Mas aí não só o povo brasileiro, é todo mundo ainda. A questão que eu toco no povo brasileiro, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Por isso que são só 134 anos. Os outros países da Europa e outros países do norte da América já tinham abolido a escravidão há mais tempo, e o Brasil foi o último. Está muito recente, sabe? É como se lembrar de ontem, algumas 5, 6 gerações ainda existiam, não é? Os escravos. Então, por isso que eu toquei só na questão do Brasil. Que existe uma luta muito retundante no Brasil para aceitar essa evolução do país. Já não cabe mais essa mentalidade. Nós temos que evoluir juntos como iguais. Somos todos irmãos, temos que nos respeitar como irmãos, mesmo que independente da raça, da religião, não é? Nos amar e nos respeitar ali. E ainda existe uma luta ali muito grande por parte de muitos com relação a isso. Mas, como eu disse, é porque é muito recente, por isso é que a luta ainda continua de uma forma. Mas não é só no Brasil, não é? Em quase todos os países há uma relutância para aceitar o que é diferente, o que é minoritário, não é? Continuando, nós vamos progredir para a última leitura, e então a prece de encerramento. Ana, você quer fazer a leitura desse último texto? Eu vou partilhar com você aí na tela. Ok.
O livro já... Qual é? Respostas da Vida, de André Prochico. Uhum. Respostas no caminho. Trazendo sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Auxilie os outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem, porque eles mesmos desejam solucioná-los por si próprios. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos, e sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atitudes, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar o valor da sua experiência e do seu concurso. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio, agora e no futuro. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente é a ação em seu próprio favor. Quando provações e dificuldades lhe pareçam lamentadas, guarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo, a certeza de que Deus faz sempre o melhor. Se você quiser encerrar com a prece, nós vamos encerrar, então. Vai? Vou colocar aqui para você. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos contigo. Faz com que estas lições maravilhosas fiquem gravadas no nosso coração e na nossa mente, para que possamos a cada dia mais poder amar-te e servir-te e sermos servos úteis à construção do reino de amor tão necessário, pois nele queremos ser trabalhadores devotados. Obrigada, Senhor, por este estudo, por estas conclusões, por estas lições maravilhosas. Que possamos contribuir para a construção desta terra nova, deste mundo novo. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Muito bem. Muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo carinho, por participarem, por me ajudarem aí. Quando
eu falo com vocês, vamos fazer grupo. E todo mundo sempre muito pronto a contribuir, não só com tempo, mas com ideias, com as energias. É maravilhoso estar com todos vocês. Então, eu vou pedir a Deus que traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. E que nós possamos nos encontrar aqui na próxima semana, se assim Deus o permitir. Então, olha, um beijo no coração de todos vocês. E se você gostou, deixa um like, partilha aí e clica no sininho. Um beijão. É isso mesmo. Um beijo grande. Inscreve no canal. E se inscreve no canal. E tá vendo? Já tá mais treinado que eu não sei. É isso aí. Um beijão. Fiquem com Deus.